O que começou como uma magnífica vitória para o povo americano, prometendo a restauração da grandeza do país, desencadeou uma cadeia de eventos sem precedentes, mergulhando a nação em uma encruzilhada existencial. Uma única lei, impulsionada por um presidente e o cenário de uma revolução tecnológica para a qual ninguém estava preparado, redefiniu o panorama econômico, a privacidade e o poder nos Estados Unidos. Hoje, com bilionários alertando sobre a extinção e trabalhadores perdendo seus meios de subsistência da noite para o dia, o futuro da nação está por um fio. Tudo começou com um discurso que se desviou drasticamente das promessas de campanha habituais. O então candidato Trump proferiu uma mensagem sobre uma decisão que parecia, para muitos, fadada ao fracasso. No entanto, após uma votação apertada no Congresso, a mega-lei foi aprovada. E a partir desse momento, os alicerces da política americana começaram a tremer. Entre o clamor da vitória e a crescente incerteza, os Estados Unidos perceberam que esta não seria a presidência a que estavam acostumados, e sem dúvida não era o que ninguém esperava. Foi a aposta mais audaciosa de Trump. Após sua reeleição, o presidente Trump não perdeu tempo em implementar mudanças monumentais. Desde sua primeira semana no cargo, ficou claro que este segundo mandato não se trataria de terminar o que havia começado, mas sim de uma transformação radical. Ele prometeu reconstruir a economia, selar a fronteira e ter mão pesada contra o que ele denominou um sistema fora de controle. Mas o tema que capturou a atenção de todos, gerando preocupação e fascínio em igual medida, foi a tecnologia. Ou, mais especificamente, o temor de que as máquinas e os algoritmos estivessem assumindo o controle a um ritmo que as leis simplesmente não conseguiam acompanhar. Foi então que a mega-lei, também conhecida como a Grande e Bela Lei, foi colocada em prática. A mega-lei em ação. Uma revisão profunda. Esta não era uma legislação comum. Ela foi projetada para abalar tudo, desde impostos e programas sociais até energia e imigração. Quando a lei foi aprovada, seus defensores a aclamaram como a iniciativa conservadora mais audaciosa em décadas. Os críticos, no entanto, argumentaram que era precipitada, imprudente e perigosa. De qualquer forma, ela avançou pelo Congresso mais rápido do que o previsto, desafiando as expectativas. Em seu cerne estavam mudanças fiscais de grande alcance. Trump, decidido a consolidar seu legado econômico, buscou tornar permanentes os cortes de impostos de sua primeira presidência e conseguiu. As empresas mantiveram suas isenções e os cidadãos viram suas taxas permanecerem baixas. O salto na dedução de impostos estaduais e locais, SALT. Uma mudança que se destacou acima das demais foi o aumento no teto da dedução de impostos estaduais e locais, SALT. Sob a nova lei de Trump, o limite saltou de $10.000 para os $40.000 por 5 anos. Isso significava que as pessoas que viviam em estados com impostos altos, como Califórnia ou Nova York, poderiam reter uma parcela significativamente maior de suas rendas. Foi uma excelente notícia para as famílias abastadas e os proprietários de pequenas empresas nessas regiões, que a celebraram como uma vitória. Isenção de impostos sobre horas extras e gorjetas. Outro ponto que chamou a atenção foi a modificação na tributação das horas extras e das gorjetas. Nos próximos anos, os trabalhadores do setor de serviços não teriam que pagar impostos sobre essas rendas adicionais. Em teoria, isso soava como um alívio para a classe trabalhadora, mas os críticos argumentaram que, mais uma vez, os maiores benefícios recaíram sobre aqueles que já estavam em uma posição econômica favorável. Famílias, aposentados e uma virada inesperada na educação. Se você pensava que Trump havia terminado com suas surpresas, estava enganado. Escondidos dentro da mega-lei estavam todo tipo de ajustes fiscais com isenções específicas. A maioria dos contribuintes continuaria se beneficiando dos cortes fiscais estendidos que começaram em 2017.
A lei tornou esses cortes permanentes, já que muitos americanos já viviam sob essas regras há anos. O alívio pode não parecer novo, é mais como manter as coisas como têm sido. Para alguns, no entanto, as economias foram mais notórias. As famílias, em particular, viram mudanças no crédito tributário por filhos, que saltou de $2.000 para os $2.200 por criança. Essa implementação permanente também se aplica a pais solteiros, que ganham até o R$200.000, e a casais que ganham até o R$400.000. O crédito é útil para famílias de renda média, mas pode não ser tão benéfico para famílias com rendas mais altas, já que não se qualificam para tanto. Outro grupo que experimentou uma vitória específica foram os aposentados. De 2025 a 2028, a dedução padrão para os cidadãos mais velhos aumentará em os R$6.000. Essa isenção fiscal começa a diminuir para pessoas que ganham mais de os R$75.000 ou casais que ganham mais de os R$150.000. Embora não fosse a eliminação total de impostos sobre os benefícios da Previdência Social que Trump havia prometido em sua campanha, para muitos aposentados ainda é um alívio significativo. No entanto, nem todas as mudanças fiscais foram cortes. Uma parte da lei levantou preocupações no setor do ensino superior. As universidades privadas com grandes doações, como Harvard, Stanford e Yale, agora enfrentarão uma taxa de imposto mais alta sobre a receita dessas doações. A taxa atual de 1,4% disparará para 8% para escolas com mais de os $2 milhões em ativos por aluno. Estudantes e suas famílias também não escaparam da atenção da lei. Novos limites foram adicionados aos empréstimos estudantis federais para a pós-graduação. A quantia que os pais podiam pedir emprestado para mensalidades foi limitada, e as opções de adiamento e perdão de empréstimos que haviam sido expandidas durante a era Biden foram reduzidas. Se você está estudando em tempo parcial ou espera pausar os pagamentos, a situação ficou muito mais difícil. Enquanto isso, se você está comprando um carro, especificamente um fabricado nos Estados Unidos, você está com sorte, pois poderá deduzir até os $10.000 em juros de empréstimos. Por outro lado, se você esperava receber um crédito por veículo elétrico, esses desapareceram. O fim dos auxílios e a ascensão das contas Trump, a tão anunciada mega lei, não deixou ninguém indiferente. Uma das primeiras vítimas de sua implacável reestruturação foi o crédito fiscal para veículos elétricos, cuja ajuda de até os R$7.500 expirará prematuramente em 30 de setembro de 2025, anos antes de sua data original, de dezembro de 2032. Uma decisão que, embora buscasse equilibrar as contas, deixou muitos consumidores e a indústria em um limbo de incerteza. Mas a notícia mais surpreendente veio do próprio presidente Trump: o lançamento das contas Trump, uma iniciativa audaciosa que promete $1.000 em uma conta aberta automaticamente para cada recém-nascido nos Estados Unidos, com a possibilidade de os pais aportarem mais fundos com o tempo. O mandatário classificou isso como um investimento no futuro, um gesto populista que ressoa com a esperança das famílias. No entanto, por trás de cada benefício, a lei revelou um custo. A mega-lei incluiu cortes profundos no Medicaid e em programas de assistência alimentar como o SNAP, conhecido como Vale Alimentação, que atualmente ajuda quase 40 milhões de americanos a levarem comida para suas mesas. O Escritório de Orçamento do Congresso estima que cerca de 5 milhões de pessoas poderão perder esses benefícios na próxima década devido a esses cortes. E ao contrário de outras mudanças que expiram, essas reduções podem ser permanentes, marcando um antes e um depois na rede de segurança social do país. Um memorando recente da Casa Branca confirmou o que muitos temiam. A lei cortaria mais de $1 trilhão dos programas de bem-estar, o maior golpe que a rede de segurança social sofreu nos tempos modernos. A administração argumentou que o objetivo era focar a ajuda apenas nos mais vulneráveis.
Para se qualificar, as pessoas teriam que cumprir regras de trabalho e renda mais rigorosas. Somente essa mudança significaria que se esperava que aproximadamente 17 milhões de americanos perdessem a cobertura de assistência médica e cerca de 5 milhões perdessem o acesso à ajuda alimentar. Grupos de ajuda contra a fome alertaram que isso poderia afetar mais duramente as comunidades mais pobres, desencadeando uma potencial crise humanitária. Na frente migratória, a mega-lei adotou uma postura ainda mais agressiva. Alocou mais de US$ 350 bilhões para a segurança na fronteira. Parte desse orçamento foi destinada à reconstrução do muro, mas uma porção ainda maior foi direcionada a centros de detenção e novas ferramentas de aplicação da lei, impulsionadas por tecnologia de vigilância avançada. Funcionários da administração Trump a classificaram como o maior plano de deportação da história dos Estados Unidos, uma declaração que ressoou com força, tanto entre seus apoiadores quanto entre seus detratores. A lei também impactou drasticamente as políticas energéticas. Enquanto grande parte do mundo se apressava para investir em energias limpas, esta legislação deu um passo para trás. Os benefícios fiscais para a energia solar e eólica foram eliminados, o que significou que o petróleo e o carvão receberam novos incentivos. Os créditos fiscais para veículos elétricos também foram cancelados prematuramente. Como era de se esperar, essas medidas irritaram os grupos ambientalistas que denunciaram um retrocesso na luta contra as mudanças climáticas. Por outro lado, os líderes da indústria tradicional de combustíveis fósseis, sem surpresa alguma, aplaudiram as decisões, prevendo um ressurgimento de seus setores. Para financiar todas essas iniciativas, a lei elevou o teto da dívida em os 5 trilhões de dólares, levando a dívida nacional dos Estados Unidos a níveis recordes. Como era de se esperar, as corporações aplaudiram a medida, já que a lei facilitou a realização de negócios nos Estados Unidos. Com esta lei em vigor, as regras fiscais foram simplificadas e foram adicionadas recompensas para as empresas que traziam a fabricação de volta à usina Iowa, em uma clara tentativa de revitalizar a indústria nacional. A sombra crescente da IA. Além das manchetes. Mas isso é apenas metade da história. Enquanto o Congresso travava batalhas com os números e as manchetes noticiavam protestos, algo muito maior e silencioso se desenrolava: a ascensão imparável da inteligência artificial. Em 2025, a IA não era uma novidade. O que era novo era a velocidade com que estava evoluindo e a profundidade com que começava a moldar a vida cotidiana. De simples chatbots à robótica avançada, a IA havia passado de algo futurista a uma realidade inegável. No início, a maioria das pessoas a acolheu com entusiasmo. Os assistentes de voz podiam agendar compromissos. Os aplicativos podiam terminar suas frases antes mesmo de você as pensar. As máquinas podiam aspirar seus pisos e reordenar seus produtos de supermercado. Tornou a vida mais fácil, mais rápida e mais eficiente. Mas, sob toda essa conveniência, algo mais estava acontecendo. Os empregos começaram a desaparecer, e não apenas os trabalhos de fábrica, mas também os trabalhos de escritório. As empresas começaram a substituir departamentos inteiros por automação. O software agora escreve relatórios, projeta anúncios e lida com o atendimento ao cliente. Algumas poucas pessoas obtiveram enormes lucros com a mudança, enquanto milhões mais ficaram se perguntando onde se encaixavam. E, enquanto isso, uma corrida muito maior se desenrolava nos bastidores. Os Estados Unidos e a China estavam investindo recursos massivos no desenvolvimento da IA, sabendo que quem tomasse a dianteira teria uma vantagem significativa, não apenas nos negócios, mas também na defesa nacional. Não se tratava mais apenas de inovação. O poder global estava em jogo. À medida que a IA se tornava mais visível, a conversa pública começou a mudar. E um dos lugares onde essa mudança foi mais notável
foi o podcast The Joe Rogan Experience. O programa de Rogan havia se tornado um espaço onde pessoas comuns podiam ouvir opiniões sem filtro sobre alguns dos tópicos mais importantes do dia. Um episódio em particular tocou um ponto sensível. Ele convidou o Dr. Roman Yampolsky, um especialista em segurança de IA, que explicou que a inteligência artificial poderia estar mais avançada do que as pessoas pensavam. Ele alertou que, uma vez que as máquinas superassem a inteligência humana, não conseguiríamos detê-las a tempo. Ele fez uma comparação que ficou gravada na mente das pessoas. Tentar controlar a IA, disse ele, seria como os esquilos tentando controlar os humanos. Não porque as máquinas fossem maliciosas, mas porque elas simplesmente não pensariam que importávamos. Essa ideia calou fundo, deixando uma pergunta inquietante no ar. Estamos preparados para um futuro em que nossa própria criação nos considere insignificantes? Vivendo na bolha digital, quando a verdade é um algoritmo. A influência da IA se manifesta em cada canto da nossa existência digital. Nas plataformas de redes sociais, seus algoritmos são os guardiões invisíveis que ditam o que aparece no seu "para você" FYP, moldando sutilmente suas percepções. Os motores de busca a utilizam para determinar o que é considerado verdade, configurando o acesso à informação global. Fluxos de notícias inteiros são curados por algoritmos que aprendem seus hábitos, reforçando suas crenças pré-existentes e, no processo, aprisionando milhões de pessoas em câmaras de eco digitais sem que sequer percebam. É um controle silencioso, uma manipulação quase imperceptível da realidade. Mas o impacto não se limita ao ciberespaço. As agências de aplicação da lei começaram a implantar ferramentas de reconhecimento facial e de policiamento preditivo. Câmeras equipadas com IA rastreiam o comportamento em tempo real, enquanto o software pode identificar indivíduos como ameaças potenciais, com base em padrões de seu passado. Em algum momento, tudo isso deixou de parecer progresso e começou a se assemelhar inquietantemente a um controle silencioso, uma vigilância constante que borra as linhas entre segurança e intromissão. Foi nesse tenso pano de fundo que uma voz proeminente, que já havia sido premonitória em outras ocasiões, voltou a ressoar com um aviso que ninguém pôde ignorar. A profecia de Musk. Se há uma figura que se manteve no centro da conversa sobre a IA, esse é Elon Musk. A maioria o conhece pelos carros elétricos da Tesla ou pelos lançamentos de foguetes da SpaceX. Mais recentemente, sua nova empresa, XAI, também tem sido manchete. Quer você o admire ou questione seus motivos, não se pode negar que ele exerceu uma influência gigantesca na forma como o mundo percebe a tecnologia, tanto em seu potencial ilimitado quanto em seus riscos catastróficos. Musk não se concentrou apenas em construir ferramentas futuristas. Durante anos, ele tem sido uma das vozes líderes sobre a segurança da IA, alertando que, sem precauções sérias, poderia ser extremamente perigosa. Ele chegou a afirmar que há apenas 80% de chance de a humanidade sobreviver a essa revolução. Uma estatística que, para ser honesto, não é exatamente reconfortante. Ele acredita que a IA pode superar a inteligência humana já em 2029 ou 2030. E quando isso acontecer, diz ele, tudo mudará radicalmente. Essa previsão sombria é parte da razão pela qual Musk tem impulsionado sistemas de IA que sejam abertos e transparentes. Sua empresa, Grok, é projetada como uma alternativa de código aberto às plataformas mais secretas existentes. Ele sustenta que as pessoas merecem entender como esses sistemas funcionam antes que se tornem muito poderosos para controlar. Ainda assim, nem todos concordam com a forma como Musk aborda a situação. Alguns expressaram preocupação sobre como seus projetos de IA são gerenciados e as zonas cinzentas legais em que operam. Apoie ou não sua visão, não há dúvida de que ele é uma voz-chave neste debate transcendental.
Além da tecnologia em si, surge a questão da infraestrutura. Executar a IA nessa escala requer uma quantidade colossal de energia. Musk alertou que, se não nos anteciparmos, os data centers podem exercer uma pressão real sobre as redes elétricas nacionais. A corrida pela dominação da IA não se trata mais apenas de inovação. Também se trata de quem controla os recursos para mantê-la em funcionamento. E, neste momento, Estados Unidos e China estão envolvidos nessa corrida implacável. Ao mesmo tempo, Musk levantou grandes questões sobre o que tudo isso significa para a sociedade. Se as máquinas começarem a lidar com a maioria das tarefas, o que acontece com a ideia de uma economia impulsionada por humanos? Como o progresso se parece quando as pessoas começam a se sentir menos essenciais no processo? E é aí que a política entra. À medida que a mega-lei foi implementada, repleta de incentivos para a tecnologia e a automação, a sobreposição entre a IA e a política tornou-se impossível de ignorar. As isenções fiscais para as empresas se traduziram em maior investimento em robótica e ferramentas de IA. Isso impulsionou a automação de forma mais rápida, barata e em maior escala. Os economistas não demoraram a intervir. Alguns dizem que a lei dá um impulso importante à inovação, especialmente na manufatura, mas também alertam que pode ampliar a lacuna entre os de alta renda e os americanos da classe trabalhadora. Sem redes de segurança reais, os trabalhadores que perdem seus empregos para a automação podem ficar para trás, especialmente quando programas vitais como o Medicaid e a assistência alimentar estão sendo drasticamente cortados. Os especialistas em ética levantaram suas próprias bandeiras vermelhas, especialmente em torno do uso da IA na vigilância e segurança. O reconhecimento facial, o software preditivo e o rastreamento em tempo real levantam questões sérias sobre viés, equidade e privacidade. Eles argumentam que são necessárias regras claras e aplicáveis antes que essa tecnologia se antecipe demais à lei. Os cientistas sociais estão rastreando uma mudança mais profunda. Muitos americanos se sentem inseguros sobre para onde as coisas estão indo. Alguns temem perder seus empregos. Outros se preocupam em ser vigiados ou desinformados. A velocidade da mudança e o aumento da desinformação dificultaram a confiança nos sistemas que moldam a vida cotidiana. Em resposta, os movimentos populares têm crescido, pedindo proteções digitais mais fortes, maior transparência e regulamentações de IA que realmente beneficiem as pessoas. O debate geral está esquentando. Alguns especialistas dizem que a IA pode ser a chave para resolver desafios globais na área da saúde, clima e educação. Outros dizem que, se não formos cuidadosos, ela pode aprofundar a desigualdade ou até mesmo ameaçar o controle humano por completo. O que a maioria das pessoas concorda é que a forma como lidarmos com essa transição fará toda a diferença. Políticas acertadas, uma regulamentação cuidadosa e a responsabilização são essenciais. A IA não deve ser desenvolvida no vácuo. A ética e o interesse público devem fazer parte da conversa desde o início. O futuro está em jogo, e a forma como agirmos hoje determinará se a promessa da IA se torna nossa maior bênção ou nosso mais sombrio aviso. Novas ideias para um futuro incerto. Nesse panorama volátil, um coro crescente de vozes exige novas políticas e abordagens. Desde acordos internacionais até grupos de supervisão independentes, o objetivo é claro: evitar que a IA seja mal utilizada. Algumas propostas se concentram em atualizar os códigos fiscais para refletir o impacto disruptivo da automação. Outras clamam pela expansão de programas de requalificação ou a reconstrução das redes de segurança social para aqueles que ficam presos no meio da transição. Não há uma solução única, nem um caminho unidirecional. O que está acontecendo agora é intrincado, e o futuro depende das escolhas que forem feitas hoje. A mistura explosiva de política e tecnologia já está redefinindo como é a vida nos Estados Unidos. Empregos, privacidade e vida comunitária estão sendo transformados de raiz. À medida que este novo capítulo se desenrola, os riscos são imensos.
O futuro da IA, a direção da política americana e as vidas dos cidadãos comuns estão intrinsecamente conectados. Olhando para o futuro, 10 anos podem não parecer muito tempo, mas é o suficiente para que tudo mude drasticamente. A próxima década está cheia de possibilidades assombrosas e outras muito menos certas. No lado positivo, o futuro pode trazer um progresso real e tangível. Os Estados Unidos podem liderar o mundo em inovação, usando novas tecnologias para melhorar a saúde, expandir a energia limpa, criar novos tipos de empregos e ajudar a reconectar uma sociedade que muitas vezes se sentiu dividida. Com a direção correta, a tecnologia pode resolver problemas que antes pareciam grandes demais para serem gerenciados. Poderíamos viver em um mundo onde as ferramentas realmente funcionam para as pessoas, onde as oportunidades chegam mais longe e onde o progresso parece real para as famílias do dia a dia. Mas os riscos são igualmente palpáveis e assustadores. Sem um planejamento cuidadoso e barreiras de segurança claras, a lacuna entre ricos e pobres pode se alargar ainda mais. Mais pessoas podem se sentir marginalizadas à medida que a automação cresce desenfreadamente. A tensão social pode aumentar e a confiança pública pode se erodir. A IA pode avançar mais rápido do que as leis destinadas a guiá-la. Empregos, privacidade e até mesmo a estabilidade da vida cotidiana podem ser abalados até seus alicerces. O que antes parecia ficção científica pode se tornar parte da realidade diária, e não de maneiras para as quais todos estejam preparados. O mais provável é que o futuro não seja totalmente bom nem totalmente ruim. Será uma mistura de ambos. Algumas coisas avançarão, outras ficarão para trás. As comunidades se adaptarão em diferentes velocidades. Os líderes enfrentarão decisões difíceis sobre o que proteger, no que investir e o que mudar. Então, o que pode ser realmente feito para moldar esse futuro de uma forma que funcione para mais pessoas? Muitos especialistas concordam que precisamos de normas mais rigorosas em torno da IA, especialmente regras que protejam a privacidade das pessoas, mantenham a equidade dos sistemas e garantam que o poder não seja mal utilizado. Alguns clamam pela cooperação internacional para evitar uma corrida armamentista em tecnologia, uma competição que pode ter consequências desastrosas. Há também um crescente apoio para reconstruir as redes de segurança social, não para desmantelá-las. Os programas que apoiam a saúde, a educação e as necessidades básicas serão ainda mais importantes à medida que os empregos mudam e as indústrias evoluem. E a educação não se tratará apenas de treinamento profissional. Tratar-se-á de dar às pessoas as ferramentas para pensar criticamente, fazer perguntas e tomar decisões informadas em um mundo que muda em velocidade vertiginosa. As histórias pessoais, que nem sempre aparecem nas manchetes, também não serão deixadas de lado, pois são elas o coração da experiência humana nesta transformação. Agora, minha querida audiência, a pergunta é para vocês. Quão possível vocês acreditam que é para os Estados Unidos descentralizarem a IA tanto na política quanto na vida diária? Deixem suas opiniões nos comentários abaixo. Não se esqueçam de curtir, se inscrever e ativar o sino de notificações em nosso canal para não perderem nenhuma de nossas publicações. Se vocês gostaram deste vídeo, cliquem no próximo vídeo em sua tela para ver mais conteúdo como este. Conteúdo como este. Conteúdo como este. Conteúdo como este.